Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem, como sempre eu espero, porque eu sou uma pessoa de coração bom. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social com o tema Olhar Notícias. Ajuda ou atrapalha? É uma questão que eu vejo que pessoas, mais especificamente do nível intermediário, iniciante e intermediário, têm, né? E depende do seu perfil de trader e ou do momento de mercado. Perfil de trader. Não adianta você ser uma pessoa que consegue ter uma performance melhor com análise gráfica e inventar de olhar a notícia. Assim como também não adianta você ser uma pessoa que toma suas decisões baseadas em análise técnica, resolver do nada olhar notícias. Porque se você já tem o seu perfil de trader, sendo eles analista técnico ou analista gráfico, não invente de ficar olhando análise fundamentalista. Aliás, de ficar fazendo análise fundamentalista, porque isso vai te atrapalhar, né? Então, sim, a notícia te atrapalha a partir do momento que você já tem um perfil de trader, né? Por exemplo, analista técnico ou analista gráfico, e você inventa de ficar olhando notícias porque, sei lá, fulano, ciclana falou para você que você tem que olhar notícias. Porque é importante. Mas a questão é importante para quem? É importante para quem está te falando, porque essa pessoa consegue ter uma performance com notícia, ou é importante para você? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. É importante para quem? Para mim ou para essa pessoa que está me falando? Agora, se você for alguém que consegue ter uma performance boa com notícias, então sim, a notícia, a análise fundamentalista, ela vai te ajudar. Mas, em questão de momento de mercado, a gente trouxe aqui alguns exemplos práticos, né, de alguns ativos que, por conta do momento de mercado, olhar notícias pode acabar te ajudando na tomada de decisão, né? E começando aqui com um clássico, que na minha opinião é o XAUSD, né, o clássico, a demanda por ouro, na minha opinião, esse aqui é o melhor ativo para que você tome suas decisões embasado em notícia. Por quê? Porque o ouro, ele é um ativo que ele costuma se valorizar a partindo de preocupações a respeito de algumas economias, economia americana, economia europeia, tensões comerciais e etc. Então, quando as pessoas estão procurando por algum ativo seguro, ou seja, que garanta lá a rentabilidade delas de uma forma mais segura do que em um dólar, em um euro, em uma libra, em um franco suíço, em um dólar canadense e etc. Então ele é um ativo refúgio, grosso modo, né? Então você olhar notícias, só olhar notícias e tomar uma decisão de compra, por exemplo, é uma coisa que apenas com este ativo eu acho que funciona de uma forma mais eficaz, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Essa aqui é uma notícia, né, que saiu anteontem, dia 19 de fevereiro, né, que diz o seguinte: ouro fecha na máxima desde março de 2013, ou seja, ele fechou acima de uma máxima de 2013. Por que ele fechou acima da máxima de 2013? Porque ele foi apoiado por cautela com o coronavírus. O coronavírus, se você não sabe, ele não está preocupando as pessoas apenas em sentido de será que a gente vai morrer ou não? O coronavírus, ele está afetando a economia chinesa, por quê? Porque várias empresas estão parando as suas atividades por conta do vírus. Porque ele tem uma velocidade de contágio muito rápida, né? E é um vírus que está matando pessoas, né? Então, várias empresas, inclusive empresas importantes, companhias importantes, estão paralisando as suas atividades por conta do vírus, né? É como se fosse um estado de quarentena. Então, até que o governo chinês tome as devidas atitudes para que esse vírus seja amenizado, para que o contágio não aumente, essas empresas acabam que paralisando as suas atividades. E o que isso significa? Significa que
uma das maiores economias do mundo está tendo a sua economia afetada. Então, quem tem o dinheiro lá na China vai fazer o quê? Vai buscar refúgio. Vai buscar refúgio no ouro, né? E é por isso que o ouro teve a sua impulsão para fechar acima de uma máxima de 2013, né? E aí a notícia diz o seguinte: o contrato de ouro fechou em território positivo nesta quarta-feira, dia 19, com um contrato mais líquido no maior patamar de fechamento desde março de 2013. Mesmo em um dia de menor temor com o coronavírus em outros mercados, o metal precioso continuou a ser buscado como alternativa segura. O ativo refúgio, alternativa segura, também por causa do ambiente de juros baixos nas economias desenvolvidas, ou seja, Estados Unidos, União Europeia, Alemanha especificamente, por conta daquele temor do ano passado, né, de desaceleração econômica e etc. E isso ainda está refletindo em algumas economias desenvolvidas. Então, os juros baixos também contribuem para que os investidores acabem buscando por um ativo que tenha uma maior rentabilidade, né? E no caso é o ouro, certo? Então aqui tem a informação que o ouro para abril, ou seja, o contrato futuro do ouro de abril, fechou em alta de 0,51% tá aí a cotação, né? 1,80, cara. Não sei porque que eu li 1,6, enfim, você entendeu. É praticamente 1.611,80 centos a onça Troy, né? Na COMEX, na divisão de metais de New York. E aí, por que eu acho interessante a gente olhar só uma notícia para a gente tomar uma decisão a respeito do ouro? Porque geralmente grandes instituições que têm analistas bem reconhecidos e respeitados na área acabam fazendo a sua avaliação e dando uma projeção de considerando cenários de até onde aquele ativo pode chegar. Então, no caso do Citibank, na avaliação do Citibank, o ouro poderia atingir a marca de $1.700 a onça Troy, caso o coronavírus afete cadeias de suprimento e balanços nos Estados Unidos. Então, se a gente tiver um cenário onde o temor pelo coronavírus acabe afetando uma cadeia de suprimentos, ou seja, de matéria-primas, etc., da economia americana, e os balanços nos Estados Unidos, tipo afetar um PMI e etc., o Citibank acredita que o ouro pode chegar a uma marca de $1.700 a onça Troy, certo? E estrategistas de commodities do Citibank, né, elevaram sua projeção para o contrato, né, contrato futuro, nos próximos 6 a 12 meses para $1.700 e dizem que esperam altas até $2.000 a onça Troy no intervalo entre 12 a 24 meses. Ou seja, eles acreditam que esta alta, né, para se atingir $1.700, ela pode acontecer entre 12 a 24 meses, né? Então, essa notícia foi divulgada no dia 19, certo? Então, olhando da data que a notícia foi divulgada até hoje, o ouro já teve uma alta de 3.350 pips, né? Então, considerando o contexto geral do temor pelo coronavírus, do temor que possa afetar uma cadeia de suprimentos e balanço de uma economia desenvolvida como os Estados Unidos e também num cenário de juros baixos, né? Pegando especificamente o temor pelo coronavírus e também o cenário de juros baixos, a gente já tem motivos suficientes para que a gente veja o ouro se valorizando. Porque grandes investidores têm a tendência de pegar o ouro, enxergar o ouro como um ativo seguro e acabar investindo nele para garantir a sua rentabilidade de uma forma mais assegurada do que em outros ativos, né? E está aí a nossa alta de 3.350 pips. Então, para mim, o ouro ele é um ativo que, sim, você pode estar negociando ele apenas olhando notícias. Notícias desse modelo, né? Citando o porquê que o ouro teve a valorização e ainda com uma instituição
bem respeitado como Citibank, né, trazendo as suas projeções para o ativo. Então aqui a gente já tem um primeiro exemplo de situação onde sim, a notícia te ajuda se você souber fazer essa leitura que eu acabei de fazer aqui com o ativo ouro. Inclusive, de ontem para hoje eu fiz até uma graninha no ouro, né? Eu fiz uma operação de compra, muito influenciado mais pela notícia do que pelo gráfico, né? Eu vi que o ouro já estava em alta no gráfico, mas essa notícia acabou me dando gatilho para fazer a operação de compra. Eu comprei o ouro a 1.610, né? E fechei a 1.629. Era para pegar 1.630, mas acabou fechando em 1.629. E eu fiz aí um lucro de 94 dólares e 35 cents. Aí você deve estar falando, nossa, só isso? E se diz o trader. Sabe quanto é que o dólar está hoje? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar, ele está, se eu não me engano, em R$ 4,40. Tá custando isso, né? O dólar está valendo isso frente ao real. Então, pegando 94, estou fazendo até a conta aqui, 94 cents, 94 dólares e 35 cents vezes 4,40, de ontem para hoje eu fiz 415 reais. Né? Então, com esse cenário de dólar nas alturas, a gente não precisa fazer muito para ganhar dinheiro. E um exemplo interessante também, para que a gente analise essa questão de se a notícia ajuda ou atrapalha, é quando a gente vai olhar uma notícia, só que a gente esquece, né, de considerar a percepção econômica de investidores e analistas. E tem um exemplo muito específico e muito bem claro, que é no par Euro-Libra, né, que é o seguinte, essas notícias aqui são de hoje, tá, do dia 21 de fevereiro de 2020, certo? E aqui a gente consegue ver o quê? A gente consegue visualizar que tem várias notícias positivas para o euro e apenas 2 notícias positivas para a Libra. Né? E a gente já falou aqui em um vídeo anterior que é importante que você olhe a quantidade de notícias também que foram divulgadas e se elas foram acima das expectativas. Porque a depender da quantidade e se for acima das expectativas, pode ser bom para a moeda em questão. E aqui no caso, a gente vê várias notícias positivas para o euro e apenas 2 notícias positivas para a Libra. Então aqui a gente tem notícia importante da Alemanha, o PMI industrial da Alemanha, o PMI de setor de serviços da França, que é uma economia importante, e o PMI industrial, o PMI composto e o PMI de setor de serviços no geral, ou seja, da União Europeia em si. E todos estão acima das expectativas do mercado. Só uma notícia foi negativa para o euro hoje, né, que foi o PMI de setor de serviços da Alemanha, que foi um pouquinho ali abaixo do esperado. Só que quando a gente vai levar em consideração a quantidade de notícias positivas, a gente pensaria em fazer uma compra de euro hoje, né? Mas em âmbito de day trade. No dia de hoje, parece que o cenário está positivo para o euro. Né? E para a Libra nem tanto, porque só saíram 2 notícias positivas. Então, levando em consideração a quantidade e as notícias acima das projeções, a gente pensaria, né, em compra de euro hoje, né, em âmbito de day trade. Só que aconteceu isso. O euro desvalorizou frente à Libra. Aí você fica se perguntando, peraí, se saíram mais dados positivos para o euro e de economias importantes, por que 2 notícias positivas para a Libra fez com que o euro desvalorizasse no par euro-libra? É simples. Porque a percepção econômica, mais especificamente da Alemanha, não está otimista. Né? Este dado, inclusive, de percepção econômica da Alemanha é o mais importante dado que os investidores esperam ser divulgado. Né? E esse dado foi divulgado no dia 18 de fevereiro, foi essa semana. E a projeção era de 21,5, só que o dado que foi divulgado foi uma diferença discrepante e pessimista de 8,7. Né? E esse dado ele é simplesmente o seguinte, é um indicador de condição de negócio, né, que é baseado em uma leitura concluída a partir de uma pesquisa de cerca de 350 investidores institucionais e analistas alemães. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como otimistas, bullish, para o euro, enquanto valores inferiores ao esperado devem ser considerados como pessimistas, bearish,
para o euro. Então, o euro ainda está influenciado por este dado que foi de percepção econômica da Alemanha. E por que a gente tem que levar em consideração este dado e por que da Alemanha? Porque, dentre todos os países da União Europeia, a Alemanha é a economia mais representativa. Entendeu? A Alemanha é como se fosse os Estados Unidos. Né? Então, é o país onde as pessoas mais esperam dados relacionados à indústria, a comércio, a condições de negócio e etc. Então, é um erro você considerar só as notícias do dia se você não considerar a percepção econômica, ou seja, se você não considerar o contexto geral daquela moeda que você está negociando, ok? E é por isso que acontece esse tipo de coisa, né? Quando a percepção quando as notícias são positivas, né, para uma moeda, porém a percepção econômica a respeito da economia não é lá muito otimista. E é por isso que o euro acabou desvalorizando com as notícias da Libra, que foram apenas duas, mas foram notícias acima das expectativas, né? E ainda de um contexto de um Reino Unido, ou seja, de uma Libra esterlina pós-Brexit, né? Porque antes do Brexit, o Reino Unido fizeram vários acordos bilaterais para se preparar para a saída da União Europeia, né? Então, neste momento, o Reino Unido ele acaba sendo mais visto como otimista aos olhos dos investidores do que o euro, né? E se vocês não sabiam, o Reino Unido ele pagava uma contribuição anual de não sei quantos bilhões de libras para permanecer na União Europeia. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia, em âmbito econômico, também impactou bastante o euro, né? Então, a gente também tem que considerar isso quando a gente vai ver as notícias que são divulgadas. Então, a gente tem que fazer uma análise fundamentalista para que as notícias nos ajudem. Porque se a gente ficar só olhando a notícia de forma isolada, ela vai nos atrapalhar, ok? Então, para operar com análise fundamentalista, notícias, você deve olhar o contexto geral e não só uma notícia isolada, né? Porque pode acontecer muito da percepção econômica estar ruim para aquela economia, sair um monte de notícia positiva em um dia, o mercado ele pode reagir de uma forma até positiva, mas vai ser uma coisa muito breve. Ele vai subir e voltar na mesma hora. É uma coisa que acontece bastante também. Então, se você quiser operar com notícias, saiba que você vai ter que fazer uma análise fundamentalista. Ou seja, você vai ter que pegar uma notícia que foi divulgada ontem, um dado que foi divulgado anteontem, na semana passada, para que você linke uma coisa à outra. É assim que você faz a análise fundamentalista. E não olhando só uma notícia para que você tome uma decisão. E se você quiser fazer day trade, filtrar suas operações olhando notícias do dia, considere o contexto geral. Isso é tudo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender quando que as notícias ajudam e quando que elas atrapalham. Se vocês quiserem acompanhar, inclusive, as notícias que a gente divulga todos os dias, eu vou deixar o link das nossas redes sociais aqui embaixo. Facebook, Instagram. Vou deixar o meu Instagram também, Sargento Trader. Vou deixar lá para vocês olharem. Mas, se vocês quiserem olhar as notícias, elas são divulgadas no perfil do Forex Social, ok? Do Instagram. Então, vou deixar aqui Instagram, Facebook do Forex Social, link do nosso curso também, recomendo para você que é iniciante, porque é um curso muito bom, tem um conteúdo muito mais aprofundado para que você possa aí se especializar como trader no mercado, se você for iniciante, ok? E fique despreocupado ou despreocupada, porque se você não gostar, você tem 30 dias de garantia para pedir o seu dinheiro de volta, ok? E o seu dinheiro, eu digo, de forma integral, certo? E a gente não vai ficar te perguntando por que disso, não sei o que lá, não. É só você falar, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Simples assim. Certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.